E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aqui, trazer algumas questões sobre o pacote anticrime. Recomendo fortemente que você veja o nosso vídeo aqui falando sobre o pacote anticrime. Temos um vídeo aí falando, né? No canal já, veja todo ele, reveja se for o caso, e aí vem aqui para esse vídeo falando das questões. E se você quiser, já viu lá, quer vir só fazer as questões? Também pode ver esse vídeo aqui, tá bom? Inclusive, vamos colocá-lo na mesma playlist, na sequência um do outro, tá bom? Bora lá, bora falar então aqui do pacote anticrime. Vamos trazer as questões, né, sobre o pacote anticrime. Tá. Bom, nesse vídeo nós traremos então aqui as questões, né, sobre o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, no estilo de prova de concurso tipo Sebrasp, FCC, FGV, Bunesp. Bom, a lei anticrime promoveu alterações substanciais no Código Penal, né, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal e diversas outras normas, tá bom? A gente tem um resumo já no vídeo aí para você ver no canal e vamos lá às nossas questões, né? Vamos lá, questão 1. Vamos lá, sobre o pacote anticrime, aliás, questão 1, acordo de não persecução penal. E aí? Bom, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal quando o investigado confessar formalmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. E aí? Tempo! Tá lá no nosso vídeo, ó, a gente fala sobre isso muito, né? Muito claro, tá muito diverso. Recomendo dar uma olhada lá no nosso vídeo que fala sobre pacote anticrime. E aí, a resposta é sim, certo, tá bom? Bom, o artigo 28A do CPP estabelece como requisito confissão formal e circunstanciada, né? No caso, crime sem violência ou grave ameaça, tá lá, é letra de lei, tá? Pena mínima inferior a 4 anos, tá? Suficiente de acordo com reprovação e prevenção de crime. O acordo de não persecução penal é um dos temas mais cobrados ultimamente nos concursos aí, né, relacionado aí ao pacote anticrime. Muito legal, muito bacana. Então a resposta aí é sim, certo, tá bom? Questão 2. Vamos lá para a questão 2. Juiz das garantias. Esse é um tema polêmico, né? É um tema aí muito controverso. É, e aí difere um pouquinho da questão da isonomia, né? Uma vez que o juiz das garantias vai demorar para chegar em todos os lugares. Alguns lugares já tem, muitos lugares não vai ter, né? Então, a função do juiz das garantias consiste em julgar definitivamente a ação penal. A. B. Atuar apenas na fase recursal. C. Controlar a legislação da investigação criminal e assegurar os direitos fundamentais do investigado. D. Executar a pena. E aí, qual é a resposta? Juiz das garantias. Tempo! Hã? Qual é a resposta? Letra C de casa, né? O juiz das garantias atua exclusivamente durante a investigação criminal. Ele não julga o mérito da ação penal, tá bom? Exatamente para ver ali a questão da imparcialidade, né? Para garantir. Então, ele controla a legalidade da investigação criminal e assegura os direitos fundamentais do investigado. Ele faz ali aquela base, sabe, quando o delegado, o Ministério Público pede para, por exemplo, iniciar o inquérito, a validar algumas coisas ali, essa parte inicial do processo. Já na parte de julgamento, é um outro juiz que assume o papel ali, tá bom? Então essa é a função do juiz das garantias, tá bom? 3, vamos para a questão 3. O que diz a questão 3? Cadeia de custódia. Bom, vamos lá. O que é a cadeia de custódia? Cadeia de custódia refere-se a, letra A, ao transporte de presos. B, a preservação dos vestígios desde sua coleta até o descarte. C, o armazenamento de armas. D, apenas aos exames periciais. Muito cuidado com essas falas somente, apenas, muitas das vezes. Aí tá o erro, tá? Tempo! E aí? Qual é a resposta? Letra. Cadeia de custódia se refere a
preservação dos vestígios desde sua coleta até o descarte, letra B, tá bom? Bom, a lei anticrime regulamenta detalhadamente a cadeia de custódia, lá no artigo 158A e 158F do Código de Processo Penal, garantindo, importante aí, a autenticidade e a integridade das provas, tá bom? Então a letra B aí para nossa questão 3. Questão 4, vamos lá para a questão 4. Bom, a lei anticrime ampliou a possibilidade da coleta de material genético para condenados por determinados crimes. E aí? Banco Nacional de Perfil Genérico, da questão genérica aqui, vamos lá, questão 4. Banco Nacional de Perfil Genético, a lei anticrime ampliou a possibilidade de coleta de material genético para condenados por determinado crime. Isso está certo? Está errado? Tempo! Certo, tá bom? A resposta é certo. A lei fortaleceu o Banco Nacional de Perfil Genético para investigação e identificação criminal. Muito bom, um grande avanço aí, tá bom? Questão 5 traz tempo máximo de cumprimento de pena. Ó, o pacote anticrime, o tempo máximo de cumprimento das penas privativas de liberdade passou para 20, 30, 35 ou 40 anos. E aí, qual é a resposta? É uma mudança importante, né? Tempo, letra D, né? É isso mesmo, passou, né? O artigo 75 do Código Penal passou de 30, antes era 30, passou para 40 o cumprimento máximo das penas, tá bom? Então houve um aumento aí, muito bacana aí, uma inovação aí do pacote anticrime. Questão 6, vamos lá na 6? O que diz a questão 6 aqui, né? Vamos lá, vamos para 6. Progressão de regime, o pacote anticrime. A. Extinguiu a progressão de regime? Manteve um único percentual para todos os crimes? C. Criou diversos percentuais conforme o tipo de crime e a reincidência? Ou D. Proibiu a progressão para regimes e para crimes hediondos? Hã? E aí? Tempo! Vamos lá. E aí? Vamos usar aquela nossa tática lá, tá? Para garantir aí os pontos lá no concurso. Resposta letra C, né? A lei anticrime estabeleceu vários percentuais de progressão, considerando, por exemplo, a primariedade, caráter primário, a reincidência, a natureza do crime, o resultado morte, a hediondez, são, portanto, aí alguns, né? Alguns, vamos dizer assim, alguns requisitos para que possa haver a progressão, tá bom? Resposta letra C, portanto, aí é a resposta da questão 6. Questão 7, legítima defesa. Bom, o pacote anticrime aprovou integralmente o excludente de ilicitude originalmente proposto pelo Poder Executivo. E aí, o que você acha? Certo, errado? Errado, né? Errado, portanto, aí a questão 7. Questão 8. Prisão preventiva. Após a lei anticrime, a prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz em qualquer fase. B. O juiz pode decretá-la apenas mediante provocação, observando os requisitos legais. C. Não exige mais prisão preventiva. E aí? D. Basta a gravidade abstrata do delito. E aí, tempo? Resposta letra B de bola, portanto, aí, portanto, a questão da 8 é a letra B. O juiz pode decretá-la mediante provocação, observando os requisitos da lei, e, portanto, aqui a prisão preventiva. 9, vamos para 9, né? Questão 9 aqui, portanto, da nossa questão, né? Para fechar aí as nossas últimas questões. Ainda no pacote anticrime, né? Arquivamento do inquérito. Vamos entender, né? Pacote anticrime, o arquivamento de inquérito policial passou a depender principalmente da manifestação de quem? Do juiz, B, do delegado, C, do Ministério Público
ou D, do Tribunal de Justiça? Tempo! E aí, qual é a resposta? C, né? Do Ministério Público. O procedimento de arquivamento foi profundamente alterado, conferindo, apoiando maior poder aí, protagonismo ao Ministério Público. 9, portanto, é a questão C, Ministério Público. 10, colaboração premiada. A lei anticrime trouxe alterações na lei das organizações criminosas quanto à colaboração premiada. E aí? Certo ou errado? Qual é a sua opção? Colaboração premiada, houve essa alteração? Houve sim? Não? Certo, houve sim, né? Entre as mudanças destaca na maior regulamentação do procedimento, proteção ao colaborador e ainda disciplina da negociação e homologação do acordo, tá bom? Portanto, aí as novidades que veio aí no pacote anticrime, muito bacana. Dica para você, concurseiro de plantão ligado, que fica por dentro aqui com a gente, tá bom? Bom, os assuntos mais cobrados do pacote anticrime está, em primeiro aí, o acordo de não persecução penal, tá? Muito bom estudar, foca nisso. Juiz das garantias, cadeia de custódia, prisão preventiva, progressão de regime, tempo máximo de cumprimento de pena, aí, no caso passou para 40 anos, Banco Nacional de Perfis Genéticos, colaboração premiada, arquivamentos de inquérito policial, a gente trouxe tudo isso aqui, né? E ainda sistema acusatório. Esses são os temas, inclusive, que a gente trouxe aqui nas nossas questões, tá? E que são os mais cobrados aí nos concursos aí da área de tribunal e policial relacionado a isso aí, tá bom? Então, beleza, falamos de mais um tema bacana, pacote anticrime, questões incríveis para você, concurseiro, ficar por dentro de tudo aí, tá bom? É isso, mais um vídeo, inscreva no canal, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Continuaremos com mais vídeos no próximo, até mais.